Eliã acordava antes do sol, quando o ar ainda carregava o frio cortante da noite na Judeia. Sua vila, um punhado de casas toscas de pedra e barro, aninhava-se entre colinas secas, salpicadas de oliveira retorcida, cujos galhos pareciam mãos nodosas implorando ao céu. O cheiro da poeira misturava-se ao esterco das poucas cabras que pastavam nas encostas, e o som abafado de suas mãos modando barro no torno preenchia a manhã silenciosa. Aos 28 anos ele era um oleiro habilidoso, mas a vida o havia endurecido cedo. Era viúvo há poucos meses, com uma filha pequena chamada Miriam. Ela carregava nos ombros o peso de sua existência e da sua miséria, pois vivera doente. Seus dedos calejados moldavam vasos simples, mas o dinheiro mal dava para pagar o pão, escoando-se entre impostos brutais dos romanos e os dízimos exigidos pelos sacerdotes do templo. A Judéia, sob o jugo de Roma por volta do ano 30, era um lugar de contraste. Soldados romanos, com suas armaduras tilintando, olhos frios, patrulhavam as estradas de terra batida, enquanto cobradores de impostos, muitos deles judeus, espremiam os camponeses até o último ciclo de prata. Eliã trabalhava de sol a sol, plantando cevada nos pequenos campos pedregosos e colhendo azeitonas que mal rendiam óleo suficiente para uma pequena lamparina. No dia do Shabá, ele parava, como mandava a lei, recitando orações com a voz rouca, enquanto Miriam brincava com pedrinhas no chão. Nos últimos dias, porém, algo mudou. A vila que pulsava com os sussurros de esperança de um Messias que viria. Diziam entre anciões e um rei como Davi, que esmagaria os romanos e traria justiça. Mas Eliã, curvado sobre o torno, para essa promessa parecia muito distante, quanto as estrelas que mal via sob o teto de palha furada no céu. Um vizinho, o velho Zebulon, chegou ofegante ao pátio de Eliã, os olhos brilhando com uma mistura de fervor e desespero. Yeshua, o profeta de Nazaré, disse ele, está curando os doentes e falando de um reino que não é deste mundo. Leve Miriam a Jerusalém na Páscoa, dizem que ele estará lá. Eliã franziu o senho, o coração dividido entre a dúvida e um fiapo de esperança. Miriam, com seus 5 anos, ardia em febre há alguns dias, os olhinhos fundos e a respiração fraca, e ele não tinha dinheiro para um médico ou ervas do mercado. A ideia de um profeta milagreiro parecia um conto de crianças, mas o desespero também o corroía. Ele conhecia as escrituras recitadas nas sinagogas. Isaías falava de um ungido que proclamaria liberdade aos cativos, e Daniel sonhara com o Filho do Homem vindo em glória. Naquela noite, enquanto o vento gemia entre as oliveiras, Eliã tomou uma decisão. Enrolou Miriam em seu manto puído, pegou um odre de água e um pedaço de pão seco e começou a preparar-se para a jornada. Jerusalém ficava a poucos quilômetros, mas a Páscoa atraía multidões, e as estradas estariam cheias de peregrinos, mercadores e ladrões. Ele não sabia se acreditava no profeta, mas o amor por sua filha o impulsionava mais do que a fé. Enquanto ajustava o cinto de couro, sentiu o peso do barro seco nas mãos, o mesmo barro que moldava para sobreviver, agora como um símbolo da sua fragilidade. Se Yeshua fosse mesmo enviado por Deus, talvez Miriam vivesse, e quem sabe talvez ele encontrasse algo além da poeira e do luto que definhava naqueles dias. O sol escaldava o céu da Judéia quando Eliã deixou a vila.
carregando Miriam sobre os ombros pela estrada poeirentas que cortavam a terra seca. Suas sandálias gastas afundavam no chão, levantando pequenas nuvens de poeira que se agarravam à túnica surrada, enquanto o peso leve da filha, enfraquecida pela febre, pressionava seus ombros calejados. Ele se juntou a uma caravana de peregrinos, um fluxo humano que avançava rumo a Jerusalém para a Páscoa. Suas vozes misturando-se ao balido das ovelhas destinadas ao sacrifício do templo. O Monte das Oliveiras surgia de longe, uma mancha verde contra o horizonte, e o templo brilhava como ouro sob a luz ao meio-dia. Com Miriam ardendo em febre, a cabeça repousando no seu pescoço, Eliã A estrada estava ruidosa, com cheiros intensos, o som das sandálias batendo no solo, enquanto o ar carregava o perfume áspero de ervas selvagens pisoteadas e o odor salgado de suor dos viajantes. Eliã trazia uma bolsa de couro pendurada ao lado, contendo um pedaço de pão seco e um odre de água quase vazio, quente demais para refrescar a garganta seca. Em um momento de pausa, ele negociou com um mercador de pele queimada pelo sol, trocando um vaso de barro, fruto das suas mãos, por um punhado de figos secos. O homem reclamou dos impostos romanos, mas Eliã mal respondeu. Os olhos estavam fixos em Miriam, cuja enfermidade a tornava um fardo frágil sobre os seus ombros. A respiração superficial lembrando do motivo daquela jornada. O profeta Yeshua, dizem, tinha poder para curar. Enquanto caminhava, cada passo de Eliã parecia conduzi-lo não apenas por pedras e poeiras, mas para dentro de um mistério que ele ainda não compreendia. A dor nos ombros, causada pelo peso da filha, era também um lembrete silencioso da dor que ele carregava na alma. Uma dor antiga, feita de perdas, esperas e orações que pareciam nunca ter encontrado resposta. Mas agora, mesmo em meio ao cansaço, algo novo se movia dentro dele. Era um chamado. Não era só um desejo de cura, nem apenas uma esperança de alívio. Havia rumores de milagres, é verdade, mas o que movia era mais do que ouvir falar de curas e sinais. Era a sede de sentido. Cada olhar para Miriam, adormecida e pálida, trazia uma oração muda, não uma súplica desesperada, mas um clamor que nascia da alma. Vê, Adonai, se és quem dize, vê. Eliã não conhecia as Escrituras como os mestres da lei, mas lembrava-se de fragmentos, de ecos que agora ganhavam vida. Ele levará sobre si as nossas enfermidades. Algo nele se aquietava com essas palavras, como se a própria estrada fosse parte de um plano traçado desde antes da criação. Na vastidão daquele caminho, entre vozes humanas e poeira levantada pelos pés, havia, de alguma forma, uma presença, ainda não vista, mas já sentida. Eliã não podia nomeá-la com precisão, mas essa presença caminhava ao lado dele. A Páscoa era o momento central e o pulsar daquela caravana, um dos 3 grandes festivais judaicos que enchiam Jerusalém de fervor e memória. Milhares caminhavam para celebrar a libertação do Egito, como narra o livro do Êxodo, levando animais para o sacrifício e entoando cânticos roucos. Dos lábios dos peregrinos subiam salmos como: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Palavras que Eliã aprendera na infância, mas que agora soavam vazias
contra o calor da febre de Míriam em sua nuca. A multidão o cercava, um tapete de túnicas desbotadas e rostos marcados pela vida, todos unidos de uma promessa de um Deus que outrora os salvara da escravidão. A dúvida se cristalizou em conflito quando um fariseu surgiu na estrada. Sua túnica era imaculada e o olhar altivo, destoando dos peregrinos sujos da terra. Ele apontou para Eliã com voz afiada, como se fosse uma lâmina. Você carrega a tua filha nos ombros no Shabá, profanando a lei de Moisés? Eliã parou, o suor escorrendo pelas têmporas, e respondeu com voz rouca: ela morre sem ajuda, que lei me manda abandoná-la? O fariseu recitou regras inflexíveis, os olhos fixos sem um pingo de piedade, apenas desdém por um camponês ignorante. Ao se afastar, Eliã sentiu raiva, a raiva crescer no seu peito. Se Deus exigia justiça e misericórdia, por que seus servos pareciam tão indiferentes aos que sofrem? O confronto o deixou abalado. Uma semente de rebelião brotou na sua alma. O encontro com o fariseu deixou marcas profundas na poeira da estrada. Não foi apenas a acusação lançada como veneno, foi aquele olhar. Um olhar que não via Míriam, nem sua febre, nem o desprezo que os faziam caminhar sob o sol escaldante. Aquele homem de túnica limpa e fala embebida de escritura não parecia falar por Deus, mas por um sistema que oprimia com palavras sagradas, tornando a dor do povo um detalhe incômodo no caminho da pureza. Eliã não sabia responder com versículos, mas seu coração ardia em perguntas que há muito se acumulavam em silêncio. Se Deus era justo, por que os justos da terra se pareciam tão pouco com Deus? Por que aqueles que ensinavam sobre compaixão e misericórdia mostravam tanto desprezo? Onde estava o Senhor de Abraão, aquele que ouvira o choro de Ismael no deserto, que libertara os escravos do Egito? Teria ele se afastado? Ou seria verdade que só ouvia os puros, os que jejuavam, os que cobriam o rosto com marcas de penitência? Eliã, com seus pés rachados e as mãos desajeitadas, sentia-se longe demais dos salmos que falavam de justiça e do consolo de Deus. Mas se Deus só habitava no templo e com seus mestres, o que seria dos pobres, dos sujos, dos que carregavam filhos com febre? Ao retornar à caminhada, o peso em seus ombros já não era só físico. Ele carregava uma pergunta não respondida, uma inquietação crescente. Se o Deus dos céus realmente via, então que ele visse agora, visse sua filha, sua dor, sua luta. E se Yeshua era mesmo quem diziam, então que ele respondesse não apenas com palavras, mas com os olhos que enxergasse a sua dor, que enxergasse não o pecado, não a pobreza, mas o homem e a sua filha. No outro dia, a caravana alcançou Betfagé, uma vila humilde agarrada às encostas do Monte das Oliveiras, a poucos passos de Jerusalém, quando o ar começou a vibrar com uma energia diferente. Eliã, exausto, sentia os ombros doloridos de carregar Míriam, mas a multidão ao seu redor parecia ganhar vida, um murmúrio crescente cortando o zumbido do vento entre as oliveiras. Homens e mulheres cochichavam sobre Yeshua, o profeta de Nazaré, que enviara 2 discípulos à vila para buscar um jumentinho, um ato estranho que agitava os peregrinos. Eliã ergueu os olhos, o templo agora mais visível ao longe, suas muralhas brancas reluzindas como um farol,
mas sua atenção foi capturada pela inquietação ao seu redor. Ele segurou Miriam com mais força, o calor da febre dela queimando contra sua nuca, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. De repente, um grito rasgou o ar: Hosana ao filho de Davi! O som ressoou como um trovão, multiplicando-se em dezenas de vozes, enquanto galhos de palmeiras eram cortadas com facas rústicas e agitadas no ar. O aroma fresco das folhas encheu as narinas de Eliã, misturando-se ao cheiro da terra e do suor, e ele sentiu Miriam se mexer debilmente contra a sua nuca, como se o clamor a tivesse despertado por um instante. Os costumes antigos pulsavam naquele momento. Eliã sabia que os ramos de palmeira eram símbolos de vitória, de realeza e martírio, usados desde os tempos das festas ordenadas no Levítico, quando o povo celebrava a bondade de Deus com ramos e frutos. Mas ali, na poeira de Betfagé, eles ganhavam um peso novo, como se saudasse um rei há muito tempo esperado. Hosana, gritavam, uma palavra que ele ouvira na sinagoga, que quer dizer: salva-nos, por favor. Uma súplica que os anciãos diziam ter ecoado nos dias de luta contra os opressores. Agora, no entanto, ela parecia carregada de algo maior, algo que Eliã não conseguia nomear. Ele observava os peregrinos, alguns com lágrimas nos olhos, outros com sorrisos largos, e se perguntava o que viam naquele homem humilde que ele ainda não enxergava. Para ele, esse exército de Yeshua não parecia o guerreiro que derrubaria Roma. Com certeza ele não era um líder político ou ideológico. A cena, embora Eliã não soubesse, ecoavam as palavras do livro de Zacarias: eis que o teu rei vem a ti humilde, montado num jumento. Na sinagoga, os escribas falavam de um Messias glorioso, mas o que Eliã via era um profeta sem pompa, um contraste que o deixava confuso. Ele esperava trombetas, cavalos de guerra, uma figura imponente que faria romanos tremerem, não esse homem de olhar sereno que aceitava os gritos da multidão sem erguer a voz. Apertando Miriam contra si, ele sentiu mais uma vez o calor dela e um lembrete da sua missão. Viera pedir cura, não por política, não por profecias. Então ele ouviu um homem simples, de túnica empoeirada e barba mal aparada, montando o jumentinho com uma calma que parecia deslocada entre o fervor crescente. Eliã estreitou os olhos, o coração batendo mais rápido. Era esse o Yeshua de quem tanto falava? Ele não tinha armadura reluzente, não tinha coroa, apenas era um homem comum, com os pés quase roçando no chão, enquanto o animal trotava lentamente. E ainda assim havia algo nele que atraía todos os olhares, um tipo de presença que não precisava alarde. Ele simplesmente existia e bastava olhar para ele. Yeshua passava sorrindo. Não era um sorriso largo ou ensaiado, mas algo sereno, quase íntimo, como se conhecesse cada rosto ao seu redor. De tempos em tempos levantava uma das mãos e acenava, não como quem acena a multidões, mas como quem cumprimenta um amigo. Havia calor naquele gesto. Ele estendia a mão também para os que se aproximavam, uma criança no colo da mãe, um velho curvado, apoiado num cajado. Ele os tocava, um toque leve, mas cheio de intenção, como se por um breve segundo todo o ruído ao redor cessasse
e só existisse aquele contato, pele com pele, vida com vida. Não havia pressa nos seus movimentos. Seu olhar pousava nas pessoas, como quem dizia: eu vejo você. E ao ser visto por ele, era como se a alma se lembrasse de algo perdido. Eliã não sabia o que esperar, mas não esperava aquilo. Esperava poder, grandeza, talvez até distância. Mas Yeshua estava ali, próximo, real, com o pó nos pés e luz nos olhos. E ao passar por ele, Yeshua voltou o rosto e ouviu. Seus olhos se encontraram por um instante breve, e o sorriso de Yeshua se ampliou suave. Um calor estranho percorreu seu peito, como se algo tivesse se acendido por dentro dele. Algo antigo, adormecido, que agora despertava a simples presença daquele homem. Mas então Miriam se mexeu nos seus ombros, e seu corpo frágil tremeu com um calafrio involuntário. A testa ainda queimava, a febre ainda não tinha cedido. A respiração dela, rápida e irregular, o trouxe de volta à realidade com a força de um golpe. Por um instante, tudo que era espiritual se dobrou à urgência do corpo da doente. Eliã fechou os olhos e com a voz embargada murmurou: El Shaddai, por favor, que ele toque nela, que Yeshua a veja, que a mão dele a alcance. Mas era impossível. A multidão era um mar que se agitava ao redor de Yeshua. Gente demais, vozes demais, corpos empurrando, mãos estendidas, rostos molhados de lágrimas. Havia histeria e esperança, gritos que misturavam louvor e súplica. Hosana clamavam, Hosana ao filho de Davi. E todos ali, como ele, eram gente pequena, pobres, sujos, mancos, cegos, mães com crianças nos braços, homens carregando irmãos doentes, mulheres de olhares cansados. Era como se toda a miséria da terra estivesse ali, vindo ao encontro daquele que caminhava em um jumentinho, oferecendo não ouro nem promessas de glória, mas apenas a sua presença. Eliã tentou se aproximar, mas o aperto o mantinha preso. Mesmo assim não tirava os olhos de Yeshua. O coração batia com mais força, carregando uma súplica silenciosa: que ele olhasse, que visse Miriam, que visse o Pai, que visse o coração dos pequenos. A descida do Monte das Oliveiras até o portão de Jerusalém era um caos vivo. Um mar de corpos que arrastava Eliã como uma onda. O templo se erguia no fundo, suas muralhas brancas e douradas refletiam o sol, quase ofuscavam os olhos da multidão. Gritos, cânticos, roçar dos pés, pisões, era tudo ensurdecedor, abafando até o próprio coração. Ele tropeçava, os ombros gritando de dor sob o peso de Miriam, que ardia em febre sobre o seu pescoço, a pele quente e úmida contra dele. A multidão o empurrava para frente e para trás, e ao seu lado uma mulher de rosto enrugado jogou seu manto no chão empoeirado, um gesto frenético para o jumento de Yeshua passar. Outros então a imitaram, lançando mais mantos, enquanto crianças corriam entre as pernas dos adultos, suas vozes agudas gritando de alegria, alheias ao peso que esmagavam o peito de Eliã. Num impulso desesperado, ele ergueu Miriam acima da sua cabeça, os braços trêmulos de exaustão, tentando abrir espaço entre os corpos suados para que Yeshua a visse, a tocasse. Gritou: Yeshua! Mas sua voz se perdeu no ruído dos hosanas que explodiam ao redor. O coração de Eliã batia descompassado, um grito mudo ecoando dentro dele.
Miriam aí ardia ainda mais em dor, os olhos semicerrados, e cada respiração dela era um punhal na sua alma. Ele viu o profeta mais à frente, montado num jumentinho, o rosto calmo em meio à multidão, mas tão distante, tão inalcançável. Os ombros de Eliã queimavam, uma dor que subia pelas costas se misturava ao cansaço dos dias sem descanso. Ele cambaleou, quase caindo sobre os mantos espalhados no chão. Tudo era um ato final de desespero, uma súplica silenciosa de um homem que queria que a sua filha fosse notada por Deus. Dentro dele havia uma batalha silenciosa. Será que ele não vê minha filha? Será que não pode curá-la? O ceticismo o sufocava, alimentado pela exaustão, pela visão daquele rei improvável. A dor dos ombros agora latejava, cada passo era um esforço hercúleo, e o cansaço o fazia duvidar. Empurrado por ombros ásperos e cotovelos apressados, Eliã tropeçou. Tentou se manter de pé, mas o peso do cansaço nos músculos e no espírito o venceu. Ele caiu de bruços, a poeira subindo ao seu redor, os gritos ainda vibrando no ar como sinos desordenados. Por um momento pensou em não levantar. Quis ficar ali, afundado no chão, como parte da terra, como parte do pó que ele era. Estava exausto, o corpo doía, o coração latejava de súplica e impotência. A multidão era grande demais e a esperança alta demais para se realizar. Mas então, ao erguer os olhos, ele viu o jumentinho de Yeshua, tão perto, tão visível, entre as pernas que se moviam, entre os mantos estendidos pelo caminho. O animal tremia, seu flanco subia e descia em respiração ofegante. Os olhos do jumentinho estavam arregalados, assustados com a confusão ao redor, mas ainda assim ele avançava, sem orgulho, sem glória, carregava Yeshua com a obediência muda dos que foram feitos para servir. E nesse instante Eliã entendeu. Era ele era aquele jumentinho, cansado, sobrecarregado, frágil e com medo, mas ali, seguindo, suportando o peso de algo maior que ele mesmo, sentiu um estremecimento nas entranhas, como se o céu e a terra se encontrassem dentro de si, um arrepio na sua alma, uma verdade simples e profunda. Ele não precisava ser forte, ele não precisava saber o caminho, ele só precisava continuar a carregar, estar ali, porque até o mais humilde tem lugar na missão divina. Mas a epifania durou pouco, o pânico puxou de volta. Miriam, onde estava Miriam? Ao cair, o tecido que a envolvia se soltara dos seus ombros. Em meio às pernas que avançavam, aos corpos que gritavam, não a viu mais. O coração de Eliã disparou num terror puro e instintivo. Ela ia ser esmagada, sumir na multidão como poeira no vento. Ele se levantou num salto, cambaleando, com os olhos frenéticos, varrendo rostos, pés, sombras. O pai, em desespero, gritando no peito: Miriam, Miriam. Então ele a viu. Miriam caminhava entre a multidão, como se o próprio tumulto a ignorasse. Ninguém a empurrava, ninguém a impedia.
Os corpos se abriam diante dela sem perceber, como se uma brisa silenciosa traçasse o seu caminho. Os pés descalços pisavam o chão quente, os cabelos desgrenhados balançavam com o vento, e havia algo nela, uma leveza, uma paz. Ela parecia etérea, ela parecia um anjo. Ele quis correr até ela, mas não conseguiu se mover. Ficou ali paralisado entre o espanto e a reverência, vendo a filha atravessar a massa de gente como quem caminha sobre as águas agitadas. E no centro de tudo, o jumentinho parou. Yeshua desceu com um gesto calmo, os olhos fixos nela. Ajoelhou-se, os braços se abriram, e Miriam correu para ele com a liberdade de quem já o conhecia. Ele a recebeu com um sorriso largo, um riso leve que quebrou o peso do instante. A abraçou com firmeza, como se abraçasse o mundo inteiro. Beijou sua bochecha com a ternura de um pai, não de rei, não de profeta, mas de alguém que simplesmente ama. E então lentamente a colocou no chão. Ela, com a mesma leveza, virou-se e voltou. Novamente ninguém a tocou. O povo continuava aos gritos, ao clamor, mas ela passava intocada, como se andasse num outro tempo. Eliã caiu de joelhos quando ela se aproximou, e a envolvendo nos braços com um soluço que mal sabia conter, tocou seu rosto, sua pele e seus cabelos. Ele não a tinha perdido, ela estava inteira, ela estava viva. Aos poucos a multidão começou a se dispersar, como uma névoa. Os gritos cessavam um a um, dando lugar ao murmúrio baixo de vozes emocionadas e passos arrastados, suspiros de quem havia visto mais do que entendia. Yeshua também se foi, sem alarde, sem aviso. Simplesmente caminhou entre o povo, como havia chegado, como alguém que não buscava aplausos, mas os corações despertos. E mesmo ausente aos olhos, sua presença ainda estava ali, como um perfume santo. Eliã permaneceu ali, imóvel, sentado no chão quente e empoeirado, com Miriam no seu colo. O barulho do mundo havia diminuído, e o que restava agora era um silêncio que não vinha de fora, mas de dentro. Um silêncio novo, cheio, como se tudo estivesse finalmente no lugar. Ele não falava, apenas olhava para a filha. A menina sorria e brincava com seus cabelos, como se nada de extraordinário tivesse acontecido, como se tudo aquilo fosse apenas um momento entre pai e filha. Foi então que ele percebeu. A testa dela estava fria, a respiração leve, os olhos vivos. A febre se fora, sem alarde, sem comando, sem testemunhas, apenas se fora, como um mal dissipado pela luz. A garganta de Eliã se fechou como um nó de emoção, e os olhos encheram de lágrimas que ele não tentou conter. Não era mais desespero, era gratidão, um louvor sem palavras que brotava do fundo da sua alma. Curvou a cabeça e em voz baixa sussurrou: Todá Elohim, Todá. Obrigado, ó Deus, obrigado. Ali, entre a poeira da estrada e o silêncio do fim da multidão, Eliã soube com uma certeza que não vinha do raciocínio, mas do Espírito. Yeshua era o Mexiá, não o que punha espadas, mas o que cura com o toque, toque no corpo, toque na alma, toque invisível, que chama os pequenos pelo nome, que nos reconhece em cada passo. Uma semana havia se passado desde aquele dia impossível, mas dentro de Eliã tudo era diferente.
Carregava agora uma quietude viva e uma certeza sagrada. Miriam corria pelos arredores como se nunca tivesse adoecido. Os cabelos soltos ao vento, a risada leve como música. Ele observava em silêncio dia após dia, o coração cheio de gratidão. Mas naquela manhã, Eliã despertou com um sobressalto. Não foi sonho, foi o som, o barulho vindo da estrada. Gritos, agitação, um turbilhão de vozes misturadas, raiva, medo, alvoroço. Correu até a beira do caminho e ouviu: haviam prendido Yeshua, iriam crucificá-lo. As palavras não faziam sentido. Era como se o céu tivesse sido rasgado. Sem pensar, pegou Miriam nos braços, não podia deixá-la para trás. Ela fora tocada por ele, ela ouvira. Talvez isso tivesse algum significado. Talvez ele ainda pudesse escapar, ainda pudesse falar com ele, agradecê-lo. A estrada para Jerusalém nunca lhe parecera tão curta. O povo espremia pelas ruas, o som dos pregos, dos soldados, os que zombavam, tudo misturado como um lamento distorcido. De repente, naquele caminho, Eliã ouviu novamente, não como antes, não montado num jumento, mas agora curvado sob o peso da cruz, os ombros marcados por sangue e madeira, o rosto sujo de suor, terra e dor, a mesma túnica, mas agora rasgada, o mesmo olhar, mas agora voltado para dentro, como quem carrega o mundo inteiro nas costas. Ainda assim era ele, e mesmo ali, esmagado, não havia derrota na sua presença, havia propósito. Eliã apertou Miriam contra o peito, os olhos fixos naquela figura cambaleante. A multidão ao redor gritava, alguns choravam, outros zombavam, mas ele nada ouvia, ele só via aquele que curara sua filha, agora sendo levado como um maldito. E algo dentro dele doía de um jeito que ele não sabia nomear, como se aquele madeiro também pesasse sobre ele, como se de alguma forma aquela cruz dissesse respeito a todos os que já haviam sofrido e esperado salvação. Eliã olhava, não sabia por quanto tempo, não sabia nem se respirava. Tudo ao redor havia sido dissolvido, e restava apenas aquela imagem, Yeshua curvado, tropeçando sob o peso da cruz, caminhando como quem descia aos próprios alicerces do mundo. Ali, na dor desse momento, um pensamento estranho e luminoso atravessou sua mente, como um fio de memória puxado pela alma. O jumentinho. Lembrou-se do jumentinho, frágil, tremendo, os olhos arregalados diante da multidão, mas ainda assim avançando. Carregava em seu lombo não riquezas nem glória, mas o Messias. Ele era pequeno demais, simples demais, para entender o que fazia, e no entanto, cumpria sua missão com obediência silenciosa. Ele não escolheu essa tarefa, mas ele não a recusou. Eliã entendeu naquele instante que ele também fora o jumentinho. Quando carregava Miriam nos ombros pela estrada seca, não levava apenas um corpo frágil, febril, levava o mundo de dor, de febre, de fé ferida, de orações não respondidas. Seu caminhar também tinha sido lento e vacilante, muitas vezes sem direção, mas ele seguiu. E agora, diante deles, havia aquele que também carregava, mas ele carregava tudo. Yeshua não trazia nos ombros uma filha doente, ele não trazia nenhum Salvador, já que ele era o Salvador. Carregava a cruz com as pernas trêmulas,
o corpo marcado por chicotes e escárnios, os olhos banhados em dor e determinação. Mas o peso real não estava na madeira que esmagava suas costas. O que ele levava era invisível, mas eterno, o fardo dos nossos pecados. Cada mentira murmurada no escuro, cada pensamento corrompido, cada orgulho escondido através dos rostos piedosos. O peso da rebelião silenciosa que carregamos no coração, da culpa não confessada, do desejo que afasta, da indiferença que mata. Ele carregava tudo, cada transgressão, cada dívida impagável, cada falha que nos separava do santo. E ao vê-lo caminhar, vencendo o chão com os pés feridos, Eliã entendeu: aquele que não tinha pecado tomava sobre si o pecado de todos. E mais que isso, compreendeu o chamado que pairava sobre todos que desejavam segui-lo, porque Yeshua um dia dissera: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não era metáfora, era convite ao arrependimento, à renúncia, à obediência. Carregar a própria cruz era reconhecer a gravidade do próprio pecado e ainda assim escolher o caminho da vida. Era morrer para si a cada dia, para viver nele, sempre nele, pois só carrega a cruz quem entende o preço da graça. O jumentinho, Eliã, Yeshua e nós, figuras unidas por um mesmo fio sagrado. Carregar com medo, carregar com sangue, carregar com amor, mas só um carregou por todos. Ele carregou sobre si todas as nossas transgressões. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,